paz do Senhor, amados irmãos, espero encontrar todos bem nessa noite, a qual o Senhor tem nos concedido, tem dado vitória. Sabemos que a misericórdia do Senhor tem se renovado. Diz a palavra que ela é a causa de nós não sermos consumidos, porque ela se renova cada manhã. Eu quero deixar uma palavra em vossos corações nessa noite, que se encontra no livro de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 24, uma palavra bem conhecida de toda a igreja do Senhor. Vamos estar lendo nessa noite, João, capítulo 4, versículo 24. A Angélica disse que o áudio está bom. Antônio Carlos, bendito é o nome do Senhor. Verdade, foi tremendo, foi grande. Antônio Carlos, você viu o testemunho, né? Do nosso irmão lá, que a sua esposa era estéril, tinha 3% apenas de chance. E o Senhor fez um grande milagre na vida deles ali. E hoje eu estive na live dele, né? Foi muito bom também. Foi bênção. Diz ele que começa a falar, já começa a entrar no manto e a gente começa a sentir a presença de Deus. É muito gostoso falar do amor de Jesus, falar do que o Senhor fez em nossas vidas. Irmãos, não tem preço. Se o Senhor fez em nós não podemos ficar escondido isso em nosso coração. O próprio Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o Senhor faz em nós, para depois Ele fazer através de nós. Aquilo que Ele faz em nós não pode ficar escondido. Nós temos que testemunhar para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Tudo que Ele faz em mim eu tenho que testificar. Amém? João 4,24 diz: Deus é Espírito. E importa que os que adorem, ou os seus adoradores, em outras versões, o adorem em espírito e em verdade. O versículo 23 diz: mas a hora vem em que há horas que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que o adorem. O versículo 24 fala que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O tema da nossa campanha, que está lá em João 16:33, diz para a gente ter bom ânimo. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a prova que Jesus venceu o mundo, depois da sua ressurreição, Ele apresenta aos seus discípulos. Na sua segunda aparição, Ele mostra para Tomé as suas mãos com os cortes, seu lado, que estava ali também com um corte feito por uma lança de um soldado. E na sua primeira, quando ele apareceu, Tomé não estava. E na segunda, ele manda Tomé colocar o seu dedo ali nos cortes, na sua lateral, para dizer que ele realmente tinha vencido o mundo. As cicatrizes, irmão, ela prova que nós vencemos o mundo. A cicatriz de Jesus provou que ele venceu a morte, que ele venceu a cruz, que ele era real. E esse é o Deus que nós servimos. O Senhor Jesus, que pode todas as coisas, que disse que ia ser assunto ao céu, mas não nos deixaria órfãos, que Ele enviaria o seu Espírito Santo e Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Quem disse foi o Senhor Jesus. Ontem ainda eu falava aos irmãos que Ele não era homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Então que nós venhamos ter esse ânimo diante das diversidades da vida, das lutas, das barreiras, da enfermidade. Nós não podemos baixar nossa guarda. Como os irmãos sabem, 3 da minha família aqui, minha esposa, minha filha Natália, Vanessa, né, positivaram para a Covid. Mas nós estamos aqui firmes no Senhor, porque quem nos chamou para a obra dele foi o Senhor Jesus. Eu sei, como diz o apóstolo Paulo, em quem eu tenho crido. É nesse momento que se revela os verdadeiros adoradores, aquele realmente que adora o Pai em espírito e em verdade. Porque nos momentos bons é fácil de adorar o Senhor. No momento que tudo vai bem, a saúde vai bem, a casa vai bem, o carro está na garagem, o trabalho está fluindo, a saúde está tranquila, é muito fácil adorar o Senhor. Mas difícil é adorar o Senhor na adversidade, na dificuldade, na enfermidade. Prova disso, nós temos um homem chamado Jó, que mesmo diante da dificuldade, perdendo seus filhos, perdendo seus bens materiais, a palavra do Senhor vai nos dizer lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 ao 22, a palavra diz assim: então Jó se levantou, arrancou o seu manto, raspou sua cabeça e se lançou em terra e o adorou e disse:
nu vim para essa terra, nu também voltarei. E bendito seja o nome santo do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome santo do Senhor. Mas Jó, ele se revelou ali um verdadeiro adorador. A palavra que lemos é que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós vimos aqui a essência fluindo dentro do coração de Jó, sendo lançado para fora, mesmo perdendo seus filhos, perdendo seus bens materiais, sendo acometido de enfermidade. Diz a palavra do Senhor que ele lançou em terra, rasgou seu manto, raspou sua cabeça e o adorou o Senhor. Então, as adversidades da vida não tiraram a essência que estava dentro de Jó. É essa essência, meu querido irmão, que está ouvindo essa palavra, que eu quero que você crie dentro do seu coração, dentro da sua mente. O diabo não pode tirar o que está dentro de você, ele pode mexer fora, ele pode mexer em situações, tirar bens materiais, até mesmo causar uma certas enfermidades, como nós temos visto que tem assolado o nosso mundo, a nossa cidade, nossa nação. Numa forma geral, as enfermidades têm assolado, mas o Senhor avisou de antemão. Nós não estamos aqui inocentes, nós fomos avisados através da tua palavra que ia vir guerra, rumores de guerra, ia vir peste. Então nós fomos avisados. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós ter bom ânimo. Tem adorador do outro lado aí? Eu estou falando com adorador aí do outro lado? Nós somos os verdadeiros adoradores. A palavra do Senhor vai nos dizer através do apóstolo Paulo, aleluia, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que pregais, olha só, as virtudes do Senhor. É a minha pessoa, é a sua pessoa a qual o Senhor tem confiado. Como diz a palavra, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Eu quero que você se torne, em meio à dificuldade, um verdadeiro adorador, que continua glorificando o Pai quando as coisas vão bem, mas quando as coisas começam a dar ruim, que você possa também glorificar o Senhor. Não basta, tem pessoas, irmãos, eu estou falando isso, porque tem pessoas que basta vir uma dificuldade, é suficiente para ele abandonar o Senhor. Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? O evangelho de Cristo é cruz. É Cristo no centro e é cruz. Aquele que quiser vir após mim, disse o próprio Jesus, pega a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo. Nós temos que negar nossas paixões, o nosso eu, o nosso ego. Quebrar, que o Senhor venha nos quebrar esse vaso, às vezes que tenta resistir às coisas do Senhor, e que o Senhor venha fazer um vaso novo, um vaso que venha adorar o Senhor em espírito e em verdade, nos momentos da dificuldade, no momento das lutas. Diz a palavra do Senhor que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu decreto, segundo os seus propósitos. Vamos entender que o momento que nós estamos passando é permissão de Deus. Nós vemos Jesus diante das autoridades. Quando ele foi pegado no Getsêmani, ele foi levado diante de autoridades. E diante de autoridade, alguma daquelas autoridades disseram para ele, eu tenho poder para te prender e poder para te soltar. O Senhor olha para as autoridades constituídas na época e diz, nenhum poder teria se do alto não fosse te dado. Então nada que acontece conosco não tem permissão do próprio Deus. É permissão do Senhor nós passar por alguns vales para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. É permissão do Senhor nós passarmos por essas lutas, por essas dificuldades, para que o nome dele venha a ser glorificado. Aí revela um verdadeiro adorador diante da dificuldade. Quando as coisas começam a cair do teu lado, você crê na palavra e diz, a palavra diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, porque a palavra do Senhor está comigo, porque o Senhor dos exércitos é o meu refúgio, ele é fortaleza, ele é socorro presente no momento de angústia. Isso eu estou dizendo para você não é questão de passar. Ontem ainda lembrava aos irmãos que Daniel foi jogado à cova dos leões. O Senhor não impediu ele de entrar na cova, mas na cova o Senhor foi com ele.
Sadraque, Mesaque e Abednego não foi impedido de ser jogado na fornalha, mas o Senhor na fornalha foi com eles e nada aconteceu com eles. Tudo que acontece conosco é para que o nome dele venha a ser glorificado. O deserto que nós passamos é para o nome dele ser glorificado. As lutas é para o nome dele ser glorificado. Se não tiver enfermidade, não tem cura. E como é que o nome do Senhor vai ser glorificado se não tiver enfermidade? Chegaram, diz a palavra do Senhor, aleluia, mandaram o melhor dizendo, lá em João 11, a partir do versículo 4, as irmãs de Lázaro mandaram avisar o Senhor que estava enfermo aquele a quem ama. E ele disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado por ela. E o nome do Senhor, depois de Lázaro ser ressuscitado, foi glorificado. O nome do Senhor foi exaltado. E o único intuito de nós estarmos nessa terra é para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Toda adoração, todo louvor seja para Ele, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Amém? Vale a pena, meus queridos irmãos, adorar esse Senhor, bendizer o nome do Senhor. Também vemos uma passagem na Bíblia, em Atos capítulo 16, versículo 25 ao 26, onde Paulo e Silas foram jogados na prisão, diante da dificuldade, diante da prisão, aquele momento onde tudo parecia estar acabado. Eles poderiam murmurar contra o Senhor, podiam falar contra o Senhor, Senhor, nós estávamos pregando a tua palavra. Eles podiam murmurar, eles podiam falar, nós apanhamos em público. É para isso que eu vim aqui, Senhor, para ser humilhado, para ser chacoteado. Mas não foi isso que a Bíblia disse para nós. A Bíblia diz que perto da meia-noite esses homens começaram a clamar e adorar o nome santo do Senhor. E quando eles começaram a adorar o nome santo do Senhor, as cadeias foram abertas. Quero dizer para você, diante da dificuldade, adore o nome santo do Senhor. Que essa dificuldade, essa muralha vai cair em nome do Senhor Jesus. Se é cura que você precisa, se é de milagre, essa enfermidade vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Se é uma porta de emprego, o Senhor vai abrir essa porta de emprego e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se é uma bênção material, se é uma bênção espiritual, o Senhor vai fazer na tua vida, vai tirar as barreiras, vai tirar as dificuldades, vai tirar os impedimentos e o nome dele vai ser glorificado. Amém? Eu creio, irmão, no Deus que nós servimos. Aleluia. Eu creio no Deus que eu sirvo, que você serve. Eu quero dizer para você nessa noite que vale a pena servir esse Senhor. Eu sou prova viva disso. Também em Mateus capítulo 8, versículo 2, a palavra do Senhor diz que eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E o interessante, eu vejo essa palavra, que antes de ele pedir a cura, oh glória, aleluia, antes dele pedir um milagre, antes dele pedir o que ele precisava, a Bíblia diz que ele veio e o adorou. Isso tocou no coração do mestre, isso tocou no coração do Senhor. Ele disse, se você quiser, e não é obrigado, meu intuito aqui é de adorar o seu nome, aleluia, glória a Deus. E o Senhor falou assim, eu quero ser limpo. E naquele momento esse homem ficou purificado da sua lepra. Glorificado seja o nome do Senhor. O que você está precisando? Não chegue diante do Senhor com as vossas petições, mas chegue diante do Senhor com vossa adoração. Porque o Pai o procura os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Por isso que eu deixei essa palavra, o Espírito Santo tocou no meu coração em cima da hora, mandando ler essa palavra em João 4, 24, mandando lembrar aos irmãos que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fique todos com Deus e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês. Amém? A paz do Senhor Jesus.